Olá, seja bem-vindo para mais este vídeo. É sempre uma honra e um prazer tê-lo aqui assistindo e fico muito grato por isto. Eu sou o Antônio Léo e hoje vou falar sobre a pregação das boas novas feitas de casa em casa pelas testemunhas de Jeová. Então, durante o vídeo você poderá entender melhor. Será que esta pregação ela é bíblica? Será que está relacionada com o ensino de Jesus Cristo? Então fique aí que você vai ver. E também quando receber uma testemunha de Jeová, eu vou deixar aqui uma dica para você perguntar a elas. Vamos ver se elas seriam capazes de responder. Então vamos entender melhor o assunto. Eu estou aqui no meu computador e vou agora abrir o CD-ROM. É o CD-ROM mesmo, né? Que é a biblioteca. E aqui nós temos aqui a Bíblia. E temos a Bíblia com referência. E esta mesmo que vou usar aqui. Então, quando se fala na pregação de casa em casa, isso já foi motivo até de, vamos dizer, uma certa discordância entre os membros do corpo governante. Lá em 1972, quando eles estavam querendo publicar, ou já estavam em andamento, o livro Organização para Pregar e Fazer Discípulos, era aquele, né, um verdinho que só publicadores batizados ou prestes a se batizar podiam adquirir. Aí quando, nessa ocasião, 72, onde teve um congresso, né, onde foi revelado ali, ou pelo menos segundo eles, né, mas foi orientado que as congregações teriam anciãos, né, haveria mais sujeição ao corpo governante, e naquela ocasião, os que compunham o corpo governante, atualmente são, se não me engano a memória, eram 8, né, parece que um lá, o Antônio Morris, não sei o que aconteceu. Bom, mas, então se são 7, naquela ocasião eram 18. E quando se falava em fazer alguma modificação no entendimento, ou talvez modificar alguma coisa com respeito àquilo que já haviam publicado antes, e agora iriam modificar, então eles traziam atenção sempre para o corpo governante, e como na ocasião eram 18, era necessário 2/3 para aprovar ou desaprovar tal ensinamento, tal luz, vamos dizer, luz que eles tinham. Assim, houve ali na elaboração do livro, até mesmo a ideia de abolir o relatório que faziam, né? Os relatórios que as pessoas de Jeová fazem e colocam lá na caixinha no fim do mês para mostrar para os anciãos quantas horas fizeram, né? Isso é uma prática que existe e acho que vai continuar existindo por muito tempo. Mas o ponto aqui é a pregação. Então houve ali uma certa discordância, porque alguns dos 18 eram a favor, enquanto que outros eram contra a pregação de casa em casa. Não que não deviam pregar, mas que deveria não ser mais um requisito, porque o livro ele fala assim, se a pessoa estiver física ou estiver com capacidade de pregar de casa em casa, ela deveria fazer. E os anciãos, principalmente os anciãos, eram os que tinham que dar o exemplo. Então nessa reunião foi debatido sobre isso, só que não chegaram a um acordo conforme esperado. Por quê? Porque continuou existindo sim a obrigação de trabalhar de casa em casa. Inclusive as testemunhas de Jeová consideram essa modalidade
como marca registrada das testemunhas de Jeová. Então, sendo assim, eles continuaram e, com certeza, nós vamos agora, então, dar uma verificada por que eles fazem isso. Se perguntar a uma testemunha de Jeová sobre por que vão de casa em casa, eles vão mostrar logo que um texto no livro de Atos, capítulo 20, por exemplo, né? Vamos procurar o capítulo 20 de Atos. Capítulo 20 está aqui, onde o apóstolo Paulo mesmo, ele faz, falando lá com as pessoas com quais ele estava, né? Começando aqui. Ao passo que não me refreiei de vos falar coisa alguma que fosse proveitosa, nem de vos ensinar. Aí que vem a parte. Publicamente, né? Publicamente e de casa em casa. Certo? Então essa parte aqui que eles usam muito. Não só essa, porque o texto na tradução do Novo Mundo, ela mesma traz uma, aqui conforme eu acabei de clicar ali no asterisco, que diz assim, ou em casas particulares. Por quê? Porque eles usam, ó, notem bem, eles usam essa palavra, no grego tem essa palavra, kai, kati, oi, kous. Deve ser isso. Bom, a pronúncia fica por sua conta. Essa palavra é a que aparece quando se usa a expressão casa em casa. Será que as Bíblias, quando traduz de casa em casa, está traduzindo corretamente? É o que vamos ver, porque além desse texto aqui, que mesmo a tradução literal é em casas particulares, o texto de Atos, agora vamos voltar no capítulo 5, no versículo 42, onde também é um texto, aliás, é o texto mais usado para dizerem que os apóstolos pregavam de casa em casa. Então, Atos 5:42 diz, e cada dia no templo e de casa em casa, aí diz, continuavam sem cessar a ensinar e a declarar as boas novas a respeito do Cristo. Bom, até aqui deu para entender. Então, falava que o texto diz que no templo e de casa em casa. Mas notem que quando também fala de casa em casa, a gente, clicando aqui nesse asterístico, né, remete àquela referência, onde eles fazem aqui uma interpretação, mas não deles, mas de um dicionário que diz aqui a interpretação dos Atos dos Apóstolos, né, Minneapolis, Estados Unidos, 1961. Bom, então esse dicionário aqui fala que significava que não era como as pessoas entenderiam. Então, quer dizer, eles apegam a essa interpretação, que eles falam que era de modo, porque ele diz assim, no templo onde o sinédrio e a polícia do templo podiam vê-los e ouvi-los. Naturalmente também, aí fala Kati, Oiknoiv, que é distributivo, de casa em casa. Então é apenas uma interpretação dessa pessoa aqui, que falou que era de casa em casa. Mas veja o que literalmente isso significa. Que voltando aqui agora no mesmo capítulo, vamos pegar novamente o livro de Atos. Agora, porque aquele texto de Atos 5:42, ele tem uma referência, né? Eu não mostrei, mas tem uma referência. E a referência leva a esse texto aqui, Atos
2:46. Agora veja o que diz Atos 2:46. E dia após dia assistiam constantemente no templo, de comum acordo, tomando suas refeições em lares particulares. Aí também essa tradição ela tem um detalhe. Deixa eu botar aqui. Que é a que está aqui na frente, quer ver? Aqui tem um asterisco, estão clicando nele, leva que a tradução literal é ou de casa em casa, certo? Aí fica uma dúvida, por quê? Porque esse mesmo capítulo 2 de Atos 2:46, nos diz exatamente isso. Fala que eles estavam tomando suas refeições em lares particulares. Aí como vem esse asterisco aqui, quer dizer que eles iam, aí diz, ou, né, conforme eu já li lá atrás, ou de casa em casa. Então, se a mesma expressão do grego é usada com referência, então se a expressão de casa em casa é com referência a tomar refeição, e fala que eles faziam isso de casa em casa, né? Traduzindo literalmente seria de casa em casa. Quer dizer que eles tomavam refeição numa casa, saíam dali e ia para outra casa tomar outra refeição. Então parece um tanto desarrazoado essa conclusão, porque não tem sentido, né? Fica sem sentido. Então, quando a Bíblia fala que eles iam de casa em casa, algumas Bíblias diz pelas casas. Aí sim a tradução está correta. Porque se não é essa tradução, quando diz que eles tomavam refeição, lá junto com os apóstolos, os discípulos, então eles tomavam uma casa e depois iam para outra, porque o sentido era também de casa em casa. Então não bate não tem lógica isso, não é verdade? Mas o que talvez poderia perguntar, se um dia alguma testemunha de Jeová bater em sua casa, é por que eles vão de casa em casa. Lógico, vamos citar esse texto. Aí podem perguntar, e Jesus ia de casa em casa? Lógico, eles vão dizer, sim, Jesus ia de casa em casa, ele e os seus apóstolos. Será? Então, se você perguntar onde está escrito, eles vão logo, talvez, no livro de Lucas, capítulo 8, né? Vamos aqui adiantar um pouquinho, 8, e o versículo 1, que diz, poucos dias depois ele viajava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e declarando as boas novas do reino de Deus. E os 12 estavam com ele, bem como certas mulheres, tal. Bom, o ponto aqui que eles vão mostrar que Jesus viajava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. É lógico que cidade e aldeia têm casas, mas será que Jesus chegava lá e pregava em uma casa, né? Aí fala, vamos agora para a próxima casa? Ou então, se batia numa casa e ninguém atendia, ele ia para outra casa? Talvez eles tenham essa ideia. Mas note que esse texto ele não fala, ele fala que ia viajar de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Mas para uma testemunha de Jeová bitolada já na crença da torre de vigia, ela vai entender que aqui ele está dizendo ia de casa em casa. Olha aqui
a que ponto que chegam, né, a interpretação ou a própria lavagem cerebral. Mas como sabemos que Jesus ele não ia de casa em casa? Pela orientação que ele deu aos seus discípulos quando foram pregar, que ele mesmo ordenou, né? Onde que está, né? Diz, para que não desviasse para a estrada das nações, mas ide pregar e o reino de Deus está próximo, tal. Aí diz, agora o versículo 9, ou melhor, o versículo 11. Em qualquer cidade, né? Aqui o 11, em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai nela quem é merecedor, e ficai ali até partirdes. Ao entrardes na casa, cumprimentar a família e assim por diante. Então, bom, aqui eles usam, não, então tá vendo? Jesus mandava, eles iam nas casas, de fato ia assim nas casas, mas não diz nada que iam de casa em casa. Por quê? Aqui Jesus está falando não da pregação em si, mas da hospitalidade, da hospedagem, né? Ao entrar numa casa, ele diz, cumprimentar a família e tal, mas diz, antes um pouco, ficai nela ali até partirdes. Então aqui não fala muito assim sobre o modo como eles faziam a pregação. Não é de casa em casa, porque senão Jesus teria dado essa instrução. Mas imaginemos que eles chegaram numa casa e as pessoas ali aceitavam. Então a família tornava-se seguidora de Jesus Cristo e essa pregação ela ia fazer para quem? Primeiro da família, depois os parentes, amigos, os que estavam ali próximos. Ou talvez os próprios apóstolos, quando estavam naquela casa, não diz aqui exatamente o tempo que eles ficariam, mas vamos supor que ele ficasse ali 3 dias ou uma semana, depende talvez da situação. Eles não iam de casa em casa, porque aqui não está dizendo, mas como eles contratavam as pessoas? Naquele tempo era diferente de hoje. Hoje tem que chegar numa casa, talvez tocar a campainha ou o interfone, né? Então é mais trabalhoso. Naquele tempo as pessoas estavam ali praticamente na rua. As pessoas, até alguns anos atrás aqui no Brasil, era comum encontrar mais pessoas na rua, né, em determinados horários, do que batendo na casa delas. Então é um método que até mesmo a gente nota que não está mais funcionando. Mas por que estamos analisando assim? Porque não diz nada sobre ir de casa em casa. Então, quando os membros do corpo governante lá estavam discutindo a respeito se deveria continuar com o método de casa em casa e tornar isto obrigatório para todos, né, e mais ainda para os anciãos, então houve ali uma certa discórdia, talvez podemos dizer, entre eles nessa questão. Porque um até falou, olha, pela minha experiência eu sei que mais pessoas aprendem ou entram para o testemunho de Jeová não através da pregação de casa em casa, mas sim através do contato com outros no serviço, em viagens, né, na vizinhança, ou na escola e assim por diante. Então, e acredito que se fizer uma pesquisa, você mesmo vai entender isso. Pergunte a cada um como foi que ele aprendeu sobre o testemunho de Jeová. Ele vai responder de uma maneira que poucos vão dizer que foi porque a testemunho de Jeová foi na casa dele e eles entenderam e quiseram estudar. Não. Tem, sim, muitos que aprenderam assim, mas a maioria foi por outros meios. Inclusive, ultimamente, o aumento na organização das Testemunhas de Jeová não é nem por meio de pessoas que eles contatam, quer no serviço, ou no trabalho, ou na escola, ou na rua. Não. É mais porque os filhos, parentes, né,
e estão batizando pessoas mais jovens, né? Quando eles criticavam as religiões que batizavam crianças, né? E na Igreja Católica batiza-se um bebezinho, com poucos dias. Hoje eles estão batizando o mais rápido possível. A pessoa não pode batizar. Eles acham que é uma grande coisa. Então o aumento vem mais de familiares do que propriamente da pregação de casa em casa. E sobre os carrinhos? É uma outra hora, ainda vou falar sobre isso. Então, até aqui deu para entender. Quero agradecer sua atenção. Espero que tenha entendido esse ponto. E, por favor, se inscreva aí no canal. Deixe seu like, o seu comentário, se gostou, não gostou. E espero e conto com você para o próximo vídeo, certo? Até lá, o meu muito obrigado.